Olá, amados. Agora vou responder as perguntas. E havia prometido que iria responder a conversa que vocês estavam tendo e aqui a Hélida e Edna e a Grácia estavam conversando sobre um assunto. A Edna comentou assim: eu não acredito que Satanás possa impedir alguma coisa se Deus assim quiser. Eu acredito em duas hipóteses. Ou nós mesmos impedimos essa cura, ou Deus diz, como falou ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Aí, Hélida Moraes comentou: olá, Edna, interessante sua colocação, mas o que você diz a respeito do caso de Jó, que ficou leproso? Ali não foi Satanás impedindo? Aí Edna Araújo responde: Satanás não estava impedindo de Deus curá-lo, porque foi o próprio Criador quem deu autorização para Satanás colocar aquelas chagas em Jó. Mas Deus lhe falou, não o mate. Depois dessa provação, Deus o curou e lhe deu tudo de volta em dobro. Aí, Grácia Teles do Nascimento comenta: olá, Edna. Olá, Dr. Geia. Nos dois casos, permissão de Deus, tanto Jó como Paulo, o que vale a pena é que os dois estão curados agora. Agora, Hélida Moraes comenta: Edna, mas ao dar autorização a Satanás, não estava impossibilitado ou impedido de agir temporariamente? E ela continua comentando: entendo que nada pode impedir a Deus, mas nesse conflito entre o bem e o mal, será que não existem diálogos com relação à nossa vida que o inimigo das almas alega? Sempre gosto de pensar no exemplo do Mestre Jesus, quando esteve como um de nós aqui na terra. Satanás impedia sempre que a vida do Filho de Deus fosse fácil. Mas as boas novas e maravilhas é que Ele já nos deu a vitória, levou as nossas dores e enfermidades. Tá. E daí, então, eu preciso me posicionar diante disso, né? Para poder, então, ter o raciocínio completo, a verdade que a Bíblia apresenta, então, vamos ler Isaías 45. Isaías 45, verso 7. Aqui, Jeová, o Criador, está falando: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Jeová, faço todas estas coisas. Uau! Chocante, né? Como que Deus, Jeová, forma a luz e cria as trevas? A luz e as trevas não são antagônicas? Claro que sim. E ainda ele diz: faço a paz e crio o mal. Eu, Jeová, faço todas estas coisas. E em outra passagem diz assim: Deus é luz, nele não há treva. Parece que isso conflita, não é? A verdade não pode conflitar. Verdade é uma só. Em todos os lados, verdade é uma só. Mais uma vez, vamos focar na vida, não na moral.
na vida somente. Então, precisamos entender o seguinte: independente de qualquer situação, toda doença é curada. Curada. Caso de Paulo. Paulo, depois de uma grandiosa revelação que ele foi ao terceiro céu e ele ouviu as vozes extraordinárias, compreensão tremenda da verdade, a glória de Deus. Ele não vangloriou por causa desta revelação, desta experiência. E Paulo, ele mesmo fala, em 2 Coríntios, capítulo 12, que espinho, mensageiro de Satanás, ele enfraqueceu. Não sabemos exatamente o que é isto. Alguns referem que é problema da visão, né? E outros falam de outras doenças que Paulo teve. E Paulo pediu 3 vezes. A resposta que ele teve: a minha graça te basta. E Paulo fala: na minha fraqueza eu sou forte. E ele apreciava sua fraqueza. Bom, vamos ver essa parte. Vamos ver rapidinho esta parte de o que Paulo fala. Veja só. Capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz assim, verso 10, depois de ter falado no verso 9, Jesus falando para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que maravilha! Quando o poder de Cristo repousar, ele pode gloriar nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quantas pessoas entre nós têm prazer de ficar doente? Ou prazer de ser doente? Ninguém. Mas Paulo tinha. Ele tinha prazer, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Experimenta profundamente o poder de Cristo, que é graça de Jesus. Que coisa extraordinária, né? Então, Paulo, com o espinho que ele se apresentava, com a graça de Deus, graça de Jesus Cristo, ele sentia prazer em todas as coisas. Então isso tem que ser o foco, o fundamento. Jó não compreendia isto. Jó, ele era extremamente religioso, mas não compreendia o que Paulo compreendia.
quando veio as alterações na pele dele, ele então começou a amaldiçoar seu dia que nasceu. Enfim, tudo que Deus fez na vida dele, ele amaldiçoou, ele anulou. Queria morrer. O sofrimento deve ter sido muito grande. Mas ele nunca experimentou a minha graça te basta. Como Paulo. Lá no final, ele experimenta. Sua religião mudou por completo. Seja comentário da Edna como da Hélida, nós precisamos enxergar disto. A cura já existe. Para Deus, tanto faz a luz, a treva, Ele está comandando todas as coisas a despeito da acusação de Satanás. Se não houvesse acusação de Satanás, será que haveria alguma doença em algum ser humano? Por fumar, por beber bebida alcoólica, por, sei lá, churrasco, ou ter uma vida completamente desregrada, vara a noite toda, não existe temperança, água colorida, a vida completamente sedentária, não conhece a Deus, isso será razão para a pessoa ficar enferma? Se não fosse a acusação de Satanás? Jamais. Diante de Deus só existe a vida, mas o poder da morte, ele acusa diante de Deus cada nosso caso. Para quê? Para que nós percamos de vista toda a obra consumada de Jesus Cristo. Jesus Cristo consumou toda coisa. Tudo está consumado. Quer dizer, toda a questão da morte, da doença, tudo está resolvido. Por isso que Paulo acreditou e sentia prazer nas fraquezas, porque experimentava a graça abundante, poder de Deus. Então, quando nós focamos desta forma, eu acredito que a discussão de que se Deus permite ou não, se Satanás que impede, todo esse tipo de forma de olhar torna-se mais simplificado. Então, fraqueza, acusação de Satanás, a doença não é nenhum problema. Precisamos sentir prazer nisto, porque a graça suficiente de Jesus Cristo está conosco para que sejamos mais do que vencedores. Aleluia!